ponto de partida para a gente adquirir esse gerenciamento de projetos é entender as fases que a gente precisa passar dentro do escritório para construir isso. Então, a gente tem aí 5 etapas importantes quando a gente está falando, não, eu vou começar, Ana, então tudo isso que você está falando realmente vai transformar meu escritório, então eu vou entender sobre isso e vou levar isso a sério. Então, eu sugiro a você começar por essas 5 fases, que são essa virada de chave mesmo. Falar, não, agora eu estou entendendo como o meu escritório funciona e vou conseguir alcançar tudo isso que a gente já comentou até aqui, né, nessa conversa. A primeira etapa é a etapa de divisão. Essa etapa de divisão é quando você tem conhecimento de todas as etapas de projeto que tem dentro do seu escritório. Então, a gente começa desde quando o cliente entra no escritório até quando o cliente sai do escritório. Aqui a gente divide da seguinte forma. Então, a gente pega pré-projeto, então é tudo que acontece até o cliente estar com o contrato assinado. E aí, uma coisa que eu sei que muitos iniciantes cometem esse erro, que também tem uma questão sobre a insegurança e tudo mais, mas é que você não começa um projeto sem estar com um contrato assinado. E contrato assinado significa já ter pago alguma coisa. A gente precisa sair dessa ideia de que eu preciso provar uma coisa para o cliente para ele realmente me pagar, eu preciso mostrar alguma coisa para ele realmente me pagar, né? Então, a gente precisa entender que fazer para mostrar já é estar trabalhando. Então, para estar trabalhando, eu já preciso estar recebendo, porque senão você não tem garantia nenhuma de que aquele cliente vai cumprir com você um combinado que é te pagar, né? Então, você precisa saber como articular isso. Eu sei que tem muitas pessoas que estão em cidades do interior, que é uma questão cultural. Então, você precisa pegar o tino certo, saber como conversar com o seu cliente, como explicar essa situação e deixar de naturalizar essa ideia de que primeiro eu faço, depois você me paga. É você mostrar a vida real. Você fala, olha, esse é meu trabalho. Eu preciso receber para me manter. Eu tenho contas a pagar, eu tenho boletos. Gente, nada melhor do que a sinceridade, às vezes, em algumas situações. Você fala, ah, não, mas eu quero que você faça aí para eu ver se vai ficar bom. Não, fala assim, olha, eu tenho aqui algumas coisas que eu já fiz, e aí você pode criar portfólio, criar coisas, mesmo que sejam de clientes que ainda não são clientes reais, mas para você ter algo a dizer, olha, eu sou capaz de fazer isso. Você mostra, olha quanta coisa boa eu já fiz, eu tenho certeza que se você conseguir me explicar as suas necessidades, me explicar o que você quer, eu tenho certeza que a gente vai alcançar um bom resultado. Então, é você dar segurança para essa pessoa, falar, não, tudo bem, então eu já vou te pagar alguma coisa, porque eu sei que você vai resolver meu problema. E aí, essa segurança vem desse processo que eu vou falar para vocês, essas 5 etapas. É saber quais são as coisas que você faz no escritório. Então, começando por essa etapa de pré-projeto. Então, tudo que antes de assinar o contrato, como que o cliente chega, como que você solicita as informações para fazer o orçamento, como que você faz o orçamento, o que você considera para precificar esse projeto, beleza, como que você apresenta aquilo que a gente comentou um pouquinho lá no começo da aula, essa proposta, como que você fala sobre o seu trabalho, como depois que o cliente aceitou, como é que esse contrato é elaborado, que informações elas precisam ter. Então, isso tudo antecede o projeto. Quando o cliente entrou oficialmente no escritório, quando ele assinou o contrato, quando ele pagou a entrada, ou quando ele pagou o valor integral, aí sim você vai para a etapa de projeto. Então, tudo que envolve projeto. Aí, cada escritório, às vezes, tem um jeito de fazer, né? Mas, digamos que o padrão, o comum, é ali levantamento, briefing, estudo preliminar, anteprojeto, a parte de aprovação, que é o projeto legal, parte de projeto executivo. Aí, aqui no escritório, a gente tem outras coisas, como assessoria de lojas, compatibilização de projeto. Então, enfim, tudo que envolve criar o projeto em si. E aí depois a gente vai para a fase de pré-obra. Pré-obra são as informações que o cliente precisa ou a sua participação antes que a obra comece. Se você vai oferecer um suporte ou não dentro da obra, você precisa encerrar o ciclo com o cliente. Falar, olha, eu fui até aqui, né? Aqui encerra a minha participação com você e agora você vai seguir com quem vai cuidar da obra. Então, aí vem depois uma outra fase, que é a obra e o pós-obra. Então, você precisa primeiro saber se você vai estar envolvido no processo todo. Sabendo isso, você já sabe o que o seu escritório faz. Então, eu vou até aqui ou eu vou até ali. Essa é a primeira etapa, que é a divisão das fases do escritório. A segunda etapa é a etapa de planejamento. É quando eu pego essas fases e eu destrincho elas a ponto de saber tudo que eu tenho que fazer em cada fase dessas. Então, vamos lá.
Quando o cliente chega, eu vou enviar um formulário, eu vou ligar para ele, eu vou mandar uma mensagem. Como é que é esse processo? Isso é destrinchar, é ter exatamente tudo que você vai fazer. Quando você vai fazer um levantamento de dados, que aí eu chamo de levantamento de dados, não é nem levantamento só. Por que levantamento de dados? Aqui no escritório é quando a gente faz levantamento de burocracias, né, de normas, de aprovação de projeto, que órgão que eu vou aprovar, o que esse órgão pede, quais são as informações que devem ser entregues. Eu tenho contato com esse analista, então isso é um levantamento da parte de normativas. Quando eu estou falando de levantamento do local, aí eu vou conhecer o local, eu vou saber quais são as qualificações, quais são os problemas, como que é a insolação, quais são as medidas. Isso é levantamento métrico. Então, a gente chama de levantamento de dados justamente porque são várias informações que a gente precisa levantar nesse momento. Então, dentro desta fase especificamente, eu preciso saber tudo, um passo a passo de como eu chego na informação final. Né? Qual é a informação final? É o levantamento e a lista de normas que eu devo seguir. Para chegar nisso, qual foi o caminho que eu passei? Então, isso é destrinchar essa fase. A mesma coisa a gente deve fazer para todas as outras etapas de projeto e para todas as outras etapas que vão vir futuramente. Se você trabalha com a obra, quais são as etapas de obra, como é que cada etapa funciona, quem são os envolvidos. Você fala, nossa, Ana, mas é muita informação. É muita informação porque é muita informação. A gente faz muita coisa. E eu falo sobre isso no curso de gerenciamento de projetos. Quando a gente não senta para fazer isso que eu estou falando, a gente mesmo não se dá conta do trabalho que é criar um projeto. E aí, é nesse momento que a gente internaliza o quanto o nosso projeto é importante, o quanto o nosso trabalho é importante para aquele cliente. E quando você entende isso, é quando você consegue explicar. É aquele momento de você falar, eu sei exatamente o que eu tenho que falar para o cliente, eu sei exatamente a importância que tem o meu trabalho, e eu não vou reduzir isso a nada, né? A alguma coisa baratinha. Porque parte de nós perceber o quanto o nosso trabalho é importante para a gente conseguir explicar para o cliente o quanto ele é importante. Se nós não vermos vantagem no nosso trabalho, não tem como a gente convencer alguém de que aquilo é vantajoso, entendeu? A gente só paga caro num produto, a gente só paga o valor que o produto está pedindo se a gente entende o quanto a gente precisa daquilo. E a mesma coisa, tanto da sua relação com o cliente, tanto do cliente com você. Então, a gente precisa entender isso. E essa etapa auxilia muito nessa compreensão. Depois disso, a gente precisa ir para a Ana, Oi. eu só vou fazer um breve comentário sobre isso. Uhum. Você estava falando, estava pensando justamente nisso, que às vezes a gente tem tantas dificuldades de cobrar determinado valor, porque a gente não entende bem tudo que está ali, né? E você passa, igual você falou, você passa muito mais confiança e credibilidade para o teu cliente quando você entende exatamente o passo a passo do teu serviço que você está oferecendo. Fora Exatamente. que eu já tive experiência de começar fazer uma coisa sem isso estar bem organizado, sem estar muito bem estruturado, porque eu queria fazer dessa forma mesmo, eu queria entender como ia ser esse processo, mas é muito diferente porque você começa, você sente essa dificuldade na hora de você, como que eu posso dizer para explicar melhor? Tipo assim, você precisa trabalhar muito mais porque aquilo está sendo produzido instantaneamente com o conteúdo que você está entregando. Então, se torna muito mais cansativo e desgastante do que se você tiver toda a etapa pronta e, preciso fazer isso, então agora é isso, então agora é isso, né? Do que você ter que produzir ali toda hora. Então, tipo, chegou um projeto, o que eu preciso fazer? Meu Deus, tenho que fazer um briefing. Então tá, vou lá fazer o formulário do briefing agora. Não, tenho que fazer, organizar a pasta. Como que eu vou organizar a pasta desse projeto? Aí, fora que vai ficando uma bagunça. Então, eu acho que super vale a pena, assim, tirar um mês off e organizar tudo. Acho que, nossa, isso é assim, uma experiência que eu já tive que faz total diferença. É isso mesmo. Porque se cada vez que um cliente chega, você tem que fazer um material que você vai utilizar com ele, imagina o tempo que você perde com cada cliente. Quando você faz quando você destrincha essas tarefas, você vai identificando
quais são os materiais que você precisa ter prontos, modelos, né? Literalmente. Eu preciso ter um modelo de briefing, eu preciso ter um modelo de levantamento, de checklist de levantamento, eu preciso ter um template para o programa que eu vou utilizar. Então, são todas situações que você vai economizando tempo com o passar do tempo, né? E aí, ok, só que em algum momento você parou para fazer isso. E parar para fazer isso é observar isso, de o quão complexo é o seu trabalho, quanta coisa tem envolvida no seu trabalho, né? Tanto que depois que eu montei esse curso, a gente começou lá no nosso canal, no Papo para Arquiteto, a gente começou a disponibilizar alguns modelos. A gente chama de pack de escritório, né? Que tem todos esses modelos para quem não tem noção de para onde que vai. Porque isso que eu falei, vocês precisam de um caminho. Você precisa saber para onde ir e saber qual é o perfil do seu escritório. Então, dentro do meu escritório, que trabalho com residências e trabalho com clínicas, tem fases que eu passo que quem trabalha com um projeto comercial não passaria. Então, isso que você falou da vantagem da plataforma também, ter conhecimento sobre as áreas, se identificar sobre o seu trabalho, sobre o que você entrega, sobre o tipo de projeto que você faz, é aquela história do nicho, né? Mas eu sei que isso gera tanta inquietação nas pessoas, de tipo, ai meu Deus, enquanto eu não definir meu nicho, minha vida não vai fazer sentido, né? Eu sei que muita gente já falou sobre isso comigo. Então, assim, não é você parar tudo para pensar nisso, é você conhecer, você descobrir como explorar como que as áreas funcionam. Eu acho que essa é uma grande vantagem da plataforma, né? Então deixa eu ver como é que pensa um projeto de restaurante. Me identifiquei, gostei. Deixa eu ver como é que pensa um projeto de clínica, me identifiquei, gostei, não gostei de jeito nenhum. Projeto residencial. Então você precisa se identificar e se identificar vai facilitar construir como o seu escritório vai funcionar. O que você precisa, o que você entrega, como é o cliente que chega até você, se ele realmente precisa daquela informação, se ele realmente precisa receber um projeto completo, completo que eu digo assim, você vai detalhar o parafuso da marcenaria. Só que naquela cidade, naquela região, o marceneiro que vai fazer aquele projeto, ele nem vai entender que aquilo é o detalhamento do parafuso. Então, você vai fornecer informação suficiente para desenvolver um melhor trabalho, porque você, como técnico, sabe que informações você vai direcionar, medidas, materiais, e aí tem detalhes que ele vai acabar definindo por ele mesmo. Então, porque naquela região, porque naquela cidade, as coisas funcionam daquele jeito. Então, é você também ter flexibilidade e entender como o mercado onde você está trabalhando funciona. Isso a gente vai descobrindo com a prática. Eu também não quero deixar vocês aqui agoniados, né? De tipo, eu não sei fazer nada disso. Não, gente. Tem coisa que a gente vai aprendendo, que a gente vai sentindo. E fazer esse planejamento do gerenciamento de escritórios é você ir descobrindo aonde você vai encontrar aquela informação. Falar, isso aqui eu preciso fazer, mas eu ainda não sei fazer. Onde que eu vou encontrar essa informação? Eu vou buscar um projeto desse perfil, eu vou conversar com o cliente mais sobre isso, tentar entender o que ele pensa. Eu vou conhecer os marceneiros da região, como é que eles trabalham. É tudo uma descoberta. A gente precisa parar de achar que todas as respostas elas estão prontas. A gente vai descobrindo também como que as coisas funcionam. E tá tudo bem descobrir, né? A gente não precisa saber de tudo. Nenhum arquiteto que tem 30 anos de experiência sabe de tudo que você perguntar. Não sabe. Ele vai conhecer alguém que sabe, ele vai ter contato com o fornecedor, alguém da equipe que ele contratou vai saber aquela informação. Então, a gente vai descobrindo isso ao longo do processo. Mas você precisa saber de onde partir, né? Então, destrinchar as informações, saber as etapas, é ter algo para partir. E é aí que você não vai se perder. É aí que você vai aprender, controlar prazo, controlar projeto e tudo mais. E depois que a gente parte disso, de destrinchar as informações, a gente vai para a fase de acompanhar como isso está sendo feito. Como que a gente acompanha? A gente escolhe uma ferramenta de gerenciamento de projetos, usa aquela ferramenta a nosso favor. Como que eu uso aquilo a nosso favor? Eu vou lançar lá todas as tarefas, eu vou lançar lá todos os prazos, eu vou lançar quem é o responsável por aquilo ali, e eu vou vendo como a coisa está se desenvolvendo, né? Então, aí eu estou acompanhando tudo que está acontecendo dentro de um projeto ou dentro de vários projetos. Eu estou monitorando, né? Estou vendo tudo. E aí, por fim, para encerrar esse ciclo, que é uma fase que muita gente ignora, é a fase de encerramento. Encerramento é literalmente fechar o ciclo. Eu acabei de entregar um projeto, eu acabei de finalizar o contrato com o cliente, eu preciso saber tudo o que aconteceu ao longo disso. Tudo que ele me pediu foi entregue?
as entregas foram feitas com uma boa qualidade, o prazo que a gente tinha foi atendido, o que eu precifiquei do projeto a gente realmente ganhou ou a gente gastou alguma coisa a mais? Teve que pilotar mais porque errou coisas lá no detalhamento, errou coisas na apresentação. Então, você acabou gastando um pouquinho mais. É fazer essa avaliação e encerrar. Eu contratei alguém para renderizar, eu contratei alguém para fazer algum detalhamento, alguma informação, que eu vou encerrar o ciclo com essa pessoa também. E aí eu sei tudo o que aconteceu. Fazer isso em todos os projetos também faz a gente aprender qual é a nossa forma de trabalhar, né? Então, eu gostei de fazer tal coisa, eu vi que tal coisa não funcionou, eu sei que agora que eu contratei uma pessoa, essa pessoa está funcionando bem fazendo aquilo. Se não tiver, eu posso mandar ela, direcionar ela para uma outra parte do escritório. Isso é gerenciar um escritório, isso é sentir o escritório, sabe? E é com essa estrutura que você consegue aumentar a sua equipe. Quando você contrata uma pessoa e ela não sabe o que tem que fazer e você não sabe explicar, você está jogando dinheiro fora. Então, às vezes, ao invés de você contratar e depois descobrir como que funciona, você precisa mostrar, olha, aqui no escritório a gente funciona assim, eu quero contar com a sua ajuda para fazer tal coisa, você vai ser responsável por tal situação, e a pessoa vai conseguir entender porque você conseguiu mostrar como que a coisa funciona ali para você. É isso.